de volta, após mais esse momento no qual nós paramos para nos observar. E como são importantes essas pausas, não é verdade? Porque quando nós paramos para observar coisas que às vezes acontecem no automático e nós não percebemos a dimensão das nossas atitudes, das nossas ações, quais são as nossas motivações. E é preciso que nós nos conheçamos. Mas dessa vida tão agitada que nós temos, muitas vezes a gente não para se observar, para se conhecer. E assim também a gente não consegue melhorar, porque parte de um aprendizado. Então agora, nós já estamos nos aproximando do final, né? Tenho certeza que esse dia está sendo muito proveitoso. E nos aproximando agora desse último momento da nossa última reflexão, no qual o Padre Eduardo Peters vai trazer para nós a respeito do temor de Deus. O que será esse temor de Deus? A gente ouve falar muito, temor de Deus, mas o que será isso? Vamos ver então o que o Padre Eduardo vai nos explicar. Mas antes disso, nós vamos proclamar a palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviam os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo.
De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham hoje nessa solenidade de Pentecostes, a nossa liturgia da palavra nos permite refletir em profundidade sobre essa misteriosa presença do Espírito Santo em nós. Mas como eu fiquei devendo falar ainda, do temor de Deus, que o último dom, ontem fizemos o dia da novena, mas não fui eu que presidi, então também não fiz o dever de casa, Vamos cumprir toda a justiça, tratar primeiro rapidamente desse dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus, As pessoas confundem temor de Deus com medo de Deus. São duas coisas diferentes. A religião, ela não deveria, ao menos, estar organizada em cima do medo. Porque Deus não quer estabelecer conosco uma relação de medo. Pelo contrário. Deus, na verdade, se apresenta, inclusive o próprio Jesus coloca e apresenta a Deus como um Pai misericordioso. E do Pai misericordioso, nós não temos que ter medo. Então, a primeira coisa que nós precisamos distinguir bem é a diferença entre o medo e o temor de Deus. Infelizmente, durante bastante tempo, muitas pessoas foram catequizadas pelo medo do inferno e não pelo amor misericordioso de Deus. Não que o inferno não exista, mas ele não é a base de referência para nós. A religião e a própria manifestação de Deus não foi a revelação do inferno. A revelação que foi dada nas Sagradas Escrituras, pelo contrário, foi a revelação do amor de Deus, da sua misericórdia e da redenção operada por Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Não faz sentido, então, que nós obedeçamos a Deus pelo medo. E aqui talvez esteja a grande referência e a mais importante a respeito do temor de Deus. O temor de Deus, na verdade, deve ser entendido como um respeito filial. Ou seja, com aquela consciência de filhos que temos e também diante da consciência do Deus e do Pai que temos, devemos respeitá-lo com amor filial. Deus não nos quer vivendo a vida da graça pelo medo.
Deus nos quer vivendo a vida da graça pelo respeito e pelo amor a Ele, que é nosso Pai. Tudo o contrário, né? Quem de repente tem medo ou vive a sua vida dentro da perspectiva do pecado, e o pecado de repente toma mais espaço na sua cabeça do que a graça, a misericórdia de Deus e o bem que devemos operar como filhos de Deus, na verdade está vivendo religião de um jeito errado. Porque a religião não está justamente como marcação do nosso pecado. A religião está, sobretudo, como um convite continuado ao crescimento na graça e a uma resposta generosa ao amor de Deus pela prática do bem. O respeito filial como dom é então essa capacitação interior para que nós nos sintamos filhos e vivamos como filhos de Deus, honrando, como o próprio mandamento de Deus prevê, o nosso Pai que está nos céus. Se o mandamento fala de honrar pai e mãe, quanto mais a comunidade cristã precisa honrar a Deus que é Pai. São nesses termos que nós precisamos pedir então hoje a graça do Espírito Santo, que nós possamos compreender esse dom do temor de Deus como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, não pelo receio, pelo medo do inferno, mas por aquilo que Deus de fato representa para nós. Um Pai amoroso e compassivo, que nos quer próximos a Ele e que nos convida todo dia à nossa progressão humana e espiritual. Assim como um bom pai de família quer ver os seus filhos crescerem de modo honrado e digno e correspondam à educação que lhes foi confiada, assim o Pai do céu olha para a comunidade cristã com a expectativa de que nós cresçamos filhos amados dele, correspondendo justamente à educação que recebemos, seja pelo Espírito, seja pela graça, essa educação que nos exorta cada vez a nos tornarmos mais homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de religião. Então, tenhamos presente também esse último dom do Espírito Santo, que é o dom do temor de Deus, que nos convida, a corresponder à dignidade de filhos de Deus, amando a Deus que é nosso Pai, e não simplesmente tendo medo dele. O Espírito Santo é derramado nos nossos corações como força capacitadora do amor. E aqui, depois de termos falado desses 7 dons essenciais que nos são apresentados também pela Sagrada Escritura, convém olhar então a nossa liturgia hoje para compreendermos o que é esse Espírito Santo. A narrativa da nossa primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, é extremamente inspiradora. Porque nós temos aqui na nossa primeira leitura a citação praticamente de todos os povos do mundo naquele tempo dos apóstolos. Se trata de falar de todo mundo conhecido na cidade de Jerusalém, nessa festa chamada de Pentecostes. A festa de Pentecostes, querido irmão e irmã, é uma festa que antecede a nossa tradição cristã. Ué, padre, mas não é os 50 dias que marcam a vinda do Espírito Santo? É, mas antes disso, a festa de Pentecostes era a festa da apresentação dos primeiros frutos, da primeira colheita, aqueles frutos mais excelentes, como forma de gratidão a Deus pelo dom mesmo, da subsistência e da sobrevivência. Os povos então se reuniam à cidade de Jerusalém para ofertar as primícias, os seus dons a Deus, como correspondência e como gratidão por tudo aquilo que Deus lhes proporcionara. Assim, de uma festa agrícola que coloca a experiência dos primeiros frutos, a festa de Pentecostes é revestida do espírito cristão, também com os primeiros frutos da redenção. Depois
que o nosso grão de trigo maior, né, foi morto e voltou a viver, como Jesus mesmo dizia a respeito de si e a respeito dos seus discípulos, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz fruto, assim como Jesus, essa primeira semente plantada na experiência da redenção, dá o fruto da vida eterna, agora o resultado dessa obra operada por Jesus é identificada com a presença do Espírito Santo derramado sobre os nossos corações. É muito bonito hoje ver como os apóstolos, recebendo a graça do Espírito Santo, já não têm mais medo das circunstâncias que apresentavam justamente no final do Evangelho, porque as portas ficavam fechadas, como vemos na narrativa do Evangelho de João, por medo dos judeus. Agora não, agora as portas são abertas, são escancaradas e a igreja fala livremente da graça e do amor de Deus que foi infundido agora também no coração dos apóstolos. Esse destemor é já o grande sinal dos apóstolos que vão dar agora continuidade a essa obra primeira realizada por Jesus na experiência da cruz. O mais belo dessa narrativa da nossa primeira leitura é a força carismática do Evangelho. Porque todos os povos reunidos em Jerusalém, como dizia no começo, ou seja, o primeiro anúncio do Evangelho é um anúncio já feito a todas as nações, com todos os povos reunidos ali para ouvir a experiência do Evangelho, nós encontramos cada um desses povos escutando o discurso de Pedro na sua língua natal. Como é possível, e ficavam eles admirados, que cada um de nós escute esses homens na nossa própria língua? A resposta mais direta e evidente desse fenômeno do dia de Pentecostes é exatamente a presença do Espírito Santo. Porque, embora existam diversas línguas no mundo, e convém recordar que a multiplicidade de línguas na Sagrada Escritura se dá ao pecado dos homens na Torre de Babel, ou seja, é na Torre de Babel que tudo se confunde. Se antes havia um único linguajar, um único querer, um único entendimento, na Torre de Babel, no desejo do homem de chegar até as alturas de Deus, Deus confunde então os homens que passam agora a ter línguas diferentes e a não se compreenderem mais. O Espírito Santo é todo o contrário do pecado da Torre de Babel, porque o Espírito Santo, na verdade, é a linguagem universal que vem do próprio Deus. O Espírito Santo é a linguagem do amor. Por isso, independente da língua que se faça no mundo, que se fale no mundo, nós podemos compreender o amor, porque o amor é a grande linguagem universal. Ela ultrapassa as culturas, ela ultrapassa aquilo que são as perspectivas sociais e políticas, e todo ser humano que é muitas vezes movido pela experiência do amor em ir em direção ao outro, consegue ser compreendido quando o outro também recebe o auxílio, recebe a caridade, recebe a fraternidade. Não é à toa que os cristãos escolheram ser identificados entre eles como irmãos, porque a fraternidade universal, inspirada pelo Espírito Santo, é o modo de vida correspondente a essa linguagem natural da igreja, que é a linguagem do amor. Sempre que os homens trabalharem procurando viver segundo o amor e construindo entre eles a experiência do amor, estes homens estão mais próximos de Deus, porque, como diz São João, Deus é amor. Quando nós entramos na Suma Teológica, vamos vendo o pensamento de São Tomás de Aquino a respeito da pessoa do Espírito Santo. São Tomás chega à conclusão de que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho na Santíssima Trindade. Nós vamos rezar ali daqui a pouco no nosso creio
expirado, né? Se o Filho é gerado no Pai, o Espírito Santo é expirado, ou seja, colocado para fora pelo Pai e pelo Filho. Que beleza é, então, essa experiência espiritual, porque o amor não pode ser contido, não pode ser controlado e também não pode ser resistido. A força do amor ultrapassa aquilo que são as nossas competências humanas de contenção. O Espírito é algo realmente inefável. Nós o temos em nós, mas nós não o controlamos. Pelo contrário, devemos procurar ser dóceis a essa realidade de graça capacitante do ser humano, para que ele se torne capaz de amar não só com aquele amor e aquele raciocínio da natureza, mas para que ele possa amar segundo aquilo que são as instâncias divinas, as instâncias espirituais. Quem recebe em si o Espírito Santo, recebe o próprio Deus, mas o recebe como essa força, como essa capacitação para o amor, para responder àquilo que são as circunstâncias da vida, através dessa graça, se tornando também, na experiência do mundo, caridade. Por isso, quando Pedro faz o seu discurso a todos, introduzindo o mistério da redenção de Jesus Cristo e anunciando a experiência da salvação, cada um é capaz de compreender na sua língua, porque o Espírito Santo, na verdade, é o amor de Deus derramado no coração de todos. Assim, todos que se abrem à experiência desse amor são capazes de compreendê-lo, de acolhê-lo, de amá-lo como correspondência a essa realidade de graça. Nós podemos perceber a ampliação dessa ideia quando entramos na nossa segunda leitura de hoje. De fato, um único Espírito que nos comunica diversidade de dons, como explica aqui para nós São Paulo. Mas o que me chama a atenção na nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, é a afirmação que Paulo faz. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E aqui, querido irmão, querida irmã, dizer que o Espírito Santo não é só um dom para nós, indivíduos. Não é algo que nós temos dentro de nós simplesmente para alimentar de modo individualista e egoísta a nossa espiritualidade pessoal. Tem gente que vive a vida não de forma mística, mas eu diria de forma misticoide, como grandes santões que andam por aí amarrados aos seus terços e aos seus devocionários, acreditando que a vida cristã se resume sobretudo numa oração continuada e eterna, mas desencarnada da realidade. Na verdade, a esses santões faltam talvez a compreensão do que hoje a carta de São Paulo aos Coríntios nos diz. Que é claro que é importante a vida de oração, é claro que é importante esse desejo de proximidade com Deus. Sem a oração não somos nada, mas precisamos entender que esse Espírito que foi derramado nos nossos corações precisa se traduzir também como dom para os outros. Como dom para os outros. Deus, na verdade, nos quer vivendo a experiência de religião de forma comunitária e não de forma individualista. A cada um é dada a parcela do Espírito que corresponde ao bem comum, não é só ao meu bem. Por isso, o dom e a capacitação que você recebe pelo Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, não é para si, mas é para o outro, é para o bem comum, é para o bem da comunidade. Por isso, existe a diversidade na comunidade cristã, para que na diversidade nós sejamos completados uns pelos outros.
É muito belo ver na história da nossa igreja a diversidade de carismas surgindo como respostas a determinadas realidades e situações históricas que precisavam da ação direta do Espírito Santo. Quantas comunidades religiosas, quantas atitudes diante daquilo que são a necessidade dos irmãos. Comunidades dedicadas à saúde, comunidades dedicadas à educação, comunidades dedicadas aos pobres, e todas as diversas realidades humanas são preenchidas de modo carismático pela resposta dos cristãos, iluminados justamente por essa graça do Espírito Santo. Assim, a igreja não se detém simplesmente numa espiritualidade desencarnada, mas o próprio Espírito Santo impele a igreja a ir ao encontro de todos aqueles que necessitam, sejam materialmente, seja espiritualmente, da graça de redenção operada por Jesus Cristo. Isso faz da Igreja Católica a instituição que mais atinge e mais procura resolver os grandes dilemas e os grandes problemas da humanidade. A maior instituição caritativa do mundo, porque a Igreja Católica é a instituição fundada justamente no Espírito Santo, que é a caridade de Deus colocada nos nossos corações e no nosso entendimento de vida. Por isso não é possível viver a experiência eclesial de modo pleno sem colocar de modo concreto a prática do amor fraterno. Não existe uma religião que seja solitária quando se fala da experiência do cristianismo. Não existe uma religião onde há o encerramento em si mesmo e o fechamento em si mesmo. A experiência da religião do amor é sempre a experiência de um sair de si mesmo, para ir ao encontro da necessidade do outro, para ir ao encontro da redenção do outro, da elevação do outro na sua dignidade. Quem recebe, então, essa graça plena do Espírito Santo, precisa ser movido por este mesmo Espírito a abrir e dilatar o seu coração numa atenção mais clara àquilo que são os sofrimentos e as necessidades dos seus irmãos. Maria, que era plena do Espírito Santo, dá o primeiro testemunho dessa realidade. E nós podemos citar com muita tranquilidade 2 eventos da vida da Virgem Maria que traduzem o que estamos dizendo. O primeiro, na experiência de encontro de Maria com Isabel, porque hoje estamos na festa também da visitação de Nossa Senhora, celebrando essa grande ocasião. Veja, e muitas vezes isso passa desapercebido da nossa parte, quando Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, dizendo a ela que ela haveria de ser a mãe do Salvador, e logo depois diz que Isabel, tua parenta, já está no 6º mês da gestação. Maria não pensa na sua própria gestação, mas viaja e vai ao encontro de sua prima Isabel para assisti-la nos 3 meses de gestação que ainda faltam à sua prima anciã. Assim, quando chega Maria a Isabel e a sauda com aquela saudação que é própria dos judeus, Shalom, e o Shalom é o desejo da paz e é o desejo do bem àquela pessoa que recebe. Quando Maria sauda a sua prima Isabel, ela se enche de alegria e também aquele fruto que está no seu seio se enche de alegria. Porque o desejo do bem e o desejo da paz que Maria traz no seu coração é próprio do Espírito Santo. E Isabel então diz, de onde me vem a alegria de receber a mãe do meu Salvador? Porque quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Esse é o sentido da presença do Espírito Santo, que promove paz e promove alegria a todo aquele que se une a essa paz que vem de Deus. Pegamos esse exemplo da festa da visitação, mas podemos pegar também o exemplo de Maria nas bodas de Caná.
onde ela, convidada, sem nenhuma responsabilidade com aquilo que está acontecendo à sua volta, percebe a falta da alegria, percebe ali a falta do contentamento na festa pela ausência do vinho. E vai ao seu filho Jesus para dizer: eles não têm mais vinho. O que é importante de olharmos aqui nas bodas de Caná é o olhar interessado que Maria tem pelo outro. É o olhar preocupado pela felicidade do outro. É o olhar preocupado para que tudo dê certo nesses encontros de celebração, nessas ocasiões de festa. Assim como a Virgem Maria tem o seu olhar então atento e amoroso para com todas as pessoas que estão à sua volta, mesmo quando isso não é para si, para ela, no caso, uma responsabilidade, nós conseguimos ver a beleza do Espírito Santo, que suscita no nosso coração, sobretudo, um amor interessado que dá o primeiro passo ao encontro das outras pessoas. Poderíamos citar tantas outras ocasiões relacionadas com a Virgem Maria, relacionadas também com os discípulos. Mas convém, de modo muito concreto, olhar o texto do Evangelho de hoje, que, sobretudo, traz Jesus desejando a mesma paz que Maria levou também à prima Isabel. Quando Jesus entra no meio deles que estão temerosos com as portas trancadas, Jesus então entra e diz: a paz esteja convosco. Diz essa realidade, Shalom, ou seja, a paz que é o desejo, da tranquilidade e o desejo do bem que brota naqueles que amam a Deus. Deseja 2 vezes Jesus a paz aos seus discípulos e logo depois de enviá-los, renovando essa experiência da paz, comunica a eles o Espírito Santo. E é esse amor capacitante derramado no coração dos discípulos que remove toda a dúvida, que remove todo o temor. Quando nós ouvimos no último domingo o Evangelho que dizia que alguns ainda duvidaram quando olharam Jesus subir aos céus, aqui não existe mais dúvida nenhuma. Quando o Espírito de Deus é derramado nos nossos corações e nos permite realizar essa comunhão perfeita, tudo se torna, na experiência da nossa vida, plenitude. E qual é o primeiro fruto dessa presença do Espírito em nós? O perdão dos nossos pecados. Não vivamos, queridos irmãos e irmãs, então, a nossa fé preocupados com o nosso pecado, como se essa fosse a palavra definitiva sobre nós. Não, Jesus veio ao mundo para que o pecado não tivesse a palavra definitiva sobre nós. A palavra definitiva é a misericórdia e o amor de Deus. Todo aquele que se arrepende de seus pecados e que se apresenta sinceramente diante de Deus, suplicando o seu perdão e a sua graça, encontra da parte de Deus misericórdia e plenitude. Nós não devemos viver aí pautados pelo medo do pecado, mas devemos viver sobretudo pautados pelo amor ao bem, pelo amor à graça, que cobre justamente uma multidão desses pecados. De modo que hoje, querido irmão, querida irmã, pergunto, e com isso prometo que eu termino, como está a qualidade do seu amor? Se nós falamos que dentro de nós está o Espírito de Deus, se nós compreendemos que o Espírito de Deus é o amor do Pai e do Filho e que é essa força capacitante que nos permite olhar os outros com um olhar de redenção e misericórdia, o quanto estamos amando na nossa vida. São João da Cruz dizia que a única pergunta e a mais constrangedora que nós vamos escutar no juízo final é essa: o quanto você amou na sua vida. É o amor a referência fundamental da vida do cristão. Um amor que não corresponde só a um amor humano, mas que corresponde sobretudo a um amor divino. O quanto você amou a sua vida. O jeito com que você está amando seu esposo, sua esposa, seus filhos,
é um jeito correto, é correspondente ao amor de Deus, que ao mesmo tempo que é Pai amoroso, nos permite a liberdade para crescermos também segundo a nossa própria consciência? Será que o nosso amor fraterno, o amor para aqueles que são próximos de nós e o amor também para com os necessitados corresponde a esse amor generoso de Deus que nos dá tudo sem pedir nada em troca? Hoje, o dia de Pentecostes é um grande convite a superarmos os nossos receios e os nossos temores para crescermos em profundidade nesse amor a Deus e nesse amor aos irmãos. Peçamos, sobretudo, essa renovação interior hoje. Que o Senhor nos ensine a amar, nos auxilie a crescer no amor, para que a nossa vida seja vida e seja vida em plenitude. Gostaria, de modo muito particular hoje, de me unir também a todas as famílias que estão sofrendo por causa desta pandemia. Me unir aos que perderam seus entes queridos, e nós recebemos intenções de todos os lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil. A nossa oração se volta, sim, de modo fervoroso, e veja como é bela a experiência da oração. O padre não está dizendo que a gente não deve rezar, pelo contrário, é a oração, a força motora também da nossa ação. Estamos rezando, queridos irmãos e irmãs, por todos vocês, pelos que perderam seus entes queridos, pelos que estão hospitalizados, pelos que estão sofrendo de alguma maneira também por motivos materiais, resultados desse isolamento, dessa pandemia, pelos que estão sofrendo também por dificuldades de ordem psicológica, em função justamente das dificuldades que a nossa sociedade cada vez mais traz, em função da vida e da dignidade das pessoas. Rezamos por todos vocês, pedindo a Deus que renove a porção do Espírito necessária para que nós possamos, com alegria, continuar construindo a experiência de um mundo mais justo e mais fraterno. Da nossa parte, todo o nosso amor, toda a nossa solidariedade. Vamos juntos superar em Deus todas as dificuldades que se apresentam em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, na nossa comunhão espiritual, vivamos de modo bastante intenso o que isso significa, uma comunhão no Espírito. Abra o seu coração, como os discípulos abriram, ao Espírito Santo de Deus, que foi derramado nos nossos corações. Permita essa habitação mais plena desse doce hóspede da nossa alma, que é o Espírito Santo. E, sobretudo, peça agora a Deus a graça de crescer na comunhão com Ele. Comunhão espiritual que nos leva ao céu. Peça que o Espírito Santo fale mais profundo ao seu coração e à sua consciência, lhe ajudando a discernir os diversos caminhos da vida. Entre em comunhão com Deus, porque Deus, pela cruz, já decidiu de modo definitivo estar em comunhão contigo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Retornamos após esses ensinamentos do Padre Eduardo. E, como nós vimos, temor de Deus não é ter medo de Deus, é respeitar por amor, é querer estar com Deus por amor, é querer não ofender a Deus com os nossos pecados, por amor a Deus e não por medo. Um filho não deve ter medo do pai, ele deve temer perder a salvação, perder esse amor, perder a luz que é Deus. Então não é um medo, é o que nós aprendemos com o Padre. E agora nós vamos para os nossos próximos passos. Então, que alegria termos estado juntos aqui. Como nós dissemos bem no início,
nesse tempo de afastamento, de distanciamento, que nós às vezes não podemos visitar as pessoas queridas, que não podemos fazer as nossas reuniões presenciais da equipe de Nossa Senhora, em que o contato físico tem ficado tão distante, também temos a oportunidade de nos reinventar. Nós temos a oportunidade de estarmos presentes de uma outra forma. E agora nós somos convidados a partilhar isso que mais nos chamou a atenção nessa reflexão. Então, mais 10 minutinhos e daqui a pouquinho a gente está de volta.